Bom, no café anterior, eu falei que ia contar uma história que eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo, falado em nenhuma palestra, nada a respeito. Só que ao invés de uma, eu vou contar duas histórias que se relacionam entre si. Uma associada à maternidade e outra associada ao café. Eu sempre quis poder tomar café sem açúcar, mas eu sempre fui muito formiga, sempre, não só para o café, para tudo. Eu sempre gostava de colocar bastante açúcar. Aí eu disse, não, vou parar de colocar açúcar no café, eu quero sentir mais o sabor do café, não apenas por uma questão de diminuir o açúcar, mas para apreciar mais mesmo o café, que eu adoro café. Só que todas as vezes que eu começava a fazer isso, toda vez que eu tomava, eu dizia, ai, que coisa horrível. E tentava, fazia até um certo ponto, uma semana e meia, e depois voltava. Dizia, ah, não, hoje não tem quem faça eu tomar esse café. Então, se eu sempre dizia que era horrível, logicamente que eu estava me auto-sabotando em relação àquilo que eu queria. Eu fiz isso várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três tentativas de tentar cortar o açúcar do café, e eu sempre voltava para esse ponto. Quando eu entendi que o poder da crença, isso valia para tudo, inclusive para mudar um hábito como esse que eu queria, porque como eu tinha condicionado a minha mente que o café, ele necessariamente tinha que ser doce para ser gostoso, aquilo ali era como se tivesse uma programação mental que quando eu tomava e não tinha açúcar, aquilo o meu cérebro ele já negava, o meu paladar ele já rejeitava. Então eu procurei fazer o quê? Apreciar, não mais questionar a diferença do sabor que eu tinha me acostumado a sentir, mas apreciar esse amargo. A entender, não, mas o café ele é amargo e a graça dele está exatamente nesse amargor. Então, eu vou tomar e vou começar a trabalhar isso. Não foi automático. Ai, então tá, a partir de agora que delícia. Não. E eu vi que ele me trouxe, que é isso que é interessante, quando a gente faz essa mudança, e essa mudança ela pode ser para qualquer área, para qualquer objetivo que a gente tenha. Quando a gente consegue mudar a crença que a gente tem a respeito de um determinado objetivo, de uma determinada coisa específica, a gente consegue reprogramar isso. Hoje eu já acho estranho com açúcar, olha que coisa, hein? E o que é legal disso é que eu consigo hoje, todas as vezes, quando eu penso, eu quero fazer alguma coisa, eu sempre faço a analogia do café. Quando eu tive a minha filha, eu tive, graças a Deus, um excelente médico obstetra que me preparou muito para esse período pós-nascimento. E uma coisa que ele me dizia, ele dizia, olha, amamentação, a respeito de amamentação, vai doer, tu vais achar que tu não tens leite, tu vais achar que tu não nasceste para isso, que não é contigo e vais tentar desistir, isso é natural. Se tu conseguires ficar 2 semanas, olha a importância do hábito, né? Conseguires ficar 15 dias passando pelo sofrimento, porque tu vai sofrer, não pensa que é aquela coisa linda, amamentação, que é tudo flores e borboletas voando, não, vai doer muito, tu vai empedrar, tu vai chorar, vai ferir, mas se tu conseguires passar por essa prova de 15 dias, depois dos 15 dias tu não vai sentir mais. Essas 2 primeiras semanas foram muito sacrificantes para mim. Só que eu continuei, porque eu sempre me apegava, não à dor, eu sabia que ela era temporária. Então, assim, também eu gosto muito dessa analogia quando eu tô passando por alguma dificuldade, alguma luta, que eu tô tendo dificuldade de passar, de enxergar o horizonte no final daquela tempestade, assim, tá densa as nuvens, eu sempre me lembro, eu disse, não, mas é um período. Logicamente que para cada dificuldade, cada objetivo, cada meta, tem períodos de tempos diferentes que são necessários, às vezes, a gente passar por uma provação. Mas é sempre importante a gente pensar que depois daquilo ali tem algo que está esperando. Não é para sempre. Aquela dor, ela é temporária, ela não é permanente. Então, assim, são 2 coisas, né, que aparentemente não tem nada a ver, mas eu gosto de usar essas 2 analogias quando eu estou em algum momento que parecia que no momento, no caso da amamentação, no momento da dor, parecia que aquilo nunca ia acabar. Eu amamentei a minha filha até 1 ano e meio. E olha só, até 1 ano e meio. Então, assim,
Isso para mim foi muito legal, assim, por diversos fatores, assim, foi muito significativo e principalmente pela questão da superação. Como também eu prometi no café passado, eu vou falar sobre a roda da abundância, que resumidamente ela é o quê? Por que valeu a pena? Quais são os aspectos positivos? O que não é positivo? O que precisa ser visto? Ressignificação disso que não é positivo e, por último, a pergunta-chave, o que precisa acontecer para ser perfeito a partir de agora. E eu vou explicar cada uma dessas partes a partir de agora. A roda da abundância, ela é uma ferramenta que a gente utiliza no processo de coaching, que ela vai te ajudar a conseguir concretizar aquelas metas, só que não apenas em um ano. Você pode utilizar a roda da abundância mensal, semanal e até diariamente. O que eu vejo com treinamentos de equipes, pessoas que faziam e realmente aplicavam a roda da abundância? As metas que elas tinham, elas conseguiam realizar muito antes, assim. Então, se a pessoa tinha uma meta para realizar em 90 dias, em 30 dias, se ela fazia diariamente, ela conseguia. Porque isso daí vai afinando o teu foco. Primeira pergunta-chave para acionar essa abundância. O primeiro ponto dessa roda da abundância é você olhar para o seu dia, para o seu ano, para o seu mês, vai depender de quando você escolher colocar, aplicar essa ferramenta, e você se fazer a seguinte pergunta: por que valeu a pena, exemplo, o dia de hoje ou esse ano? Então, no teu dia, por que valeu a pena o teu dia? Quais foram os eventos positivos que aconteceram e que te trouxeram alegria, dos mais simples aos mais grandiosos, vamos dizer assim. Então, primeiro é isso, por que valeu a pena? Segundo, o que não foi bom? Então, também dentro de um contexto de ano, desse ano que passou, a gente sabe que muitas pessoas, né, vão ter uma lista enorme para colocar, não foi bom por causa disso, por causa disso, por causa disso. É importante você visualizar o que não foi bom, porque quando surgem essas dificuldades ou esses momentos que não são positivos, a gente tem que voltar, olhar e ver qual o aprendizado que aquilo trouxe. Então, essa é a segunda pergunta, né? O que não foi bom? Primeiro você identifica, primeiro você agradece tudo aquilo que foi bom, positivo. Segundo, você vê, volta os seus olhos para aquilo que não foi legal. Terceiro, você ressignifica, porque tudo de pior que possa acontecer, ele traz em si uma intenção positiva, sempre tem um aprendizado. E quando a gente não consegue ver isso, a gente sempre passa pela mesma situação até conseguir enxergar e passar de nível, passar para uma outra fase. Então, ressignificar qual a intenção positiva, o que eu aprendi com isso, o que isso me trouxe de positivo. E o quarto, que é um dos melhores, né, que é o que precisa acontecer para o próximo ano, o próximo mês ou a próxima semana ser perfeita. O teu inconsciente, ele começa a buscar essas respostas, não é algo consciente, ele começa a buscar, você conscientemente faz as perguntas, o que precisa acontecer para ser perfeito, e as oportunidades elas vão surgindo de uma maneira incrível porque aciona o teu inconsciente. Eu sempre digo, experimenta, se a pessoa é incrédula em relação a isso, aplica. Assim, o que eu acho mais interessante, que eu gosto sempre de pensar, né, que a vida é uma aventura e a gente está aqui mesmo para errar. Então, eu erro, eu me emociono e a gente não é perfeito. E que bom que a gente não é perfeito, que bom que a gente está nesse processo de conhecer, de se aperfeiçoar, de voltar muitas vezes a algumas casas naquele tabuleiro da vida e ressignificar. Todos os dias a gente tem que se ressignificar e eu vejo isso em relação a mim. Quem tem acesso a esse conteúdo, isso eu falo através de palestra, nos treinamentos, por que essas pessoas têm tanta sorte? Porque eu todos os dias aprendo. Eu todos os dias me coloco nessa condição de aprender, do quanto que é importante a gente todos os dias aprender um pouco mais. O autoconhecimento, a nossa autoestima, ela não é construída numa linha reta, é cada dia, cada momento, é cada passo, é cada degrau que faz com que a gente se construa e se reconstrua a cada dia. Então, eu ainda não sei tudo, eu ainda estou aprendendo. E essa que é a graça de viver. E um professor me disse certa vez que os melhores professores são aqueles que sempre estão aprendendo.